Olá, alunos! Vamos falar aqui agora, né, sobre o inverso de um número fracionário, certo? Pessoal, lembrando que um número fracionário ele é um número racional e que os números racionais eles são representados, né, por esse símbolo Qzinho aqui, né, que se parece com o Q, beleza? Bom, pessoal, o que vem a ser então o inverso de um número fracionário, certo? Bom, para obtermos o inverso de um número fracionário, basta trocarmos o numerador pelo denominador. Bom, pessoal, vejam só o exemplo. O inverso de 5 sobre 2 é o 2 sobre 5. Bom, então vejam que não tem nada demais aqui, né, pessoal? Se você tem assim, ó, 5 sobre 2, quem é o inverso de 5 sobre 2? É o 2 sobre 5, beleza? Esse carinha aqui, ó, é o inverso desse, certo? Bom, pessoal, se nós temos assim, ó, menos 7 sobre 3, quem é o inverso de menos 7 sobre 3? Pessoal, o inverso de menos 7 sobre 3 é o menos 3 sobre 7, tá, pessoal? Então, esse carinha é o inverso desse. Percebam, pessoal, que o inverso nada mais é do que a gente trocar o numerador pelo denominador. Galera, eu coloquei aqui uma observação. Não confundir inverso com o oposto, tá? Quando eu falo inverso, sei lá, quem é o inverso de 8 quintos? Pessoal, o inverso de 8 quintos é 5 sobre 8, certo? Esse carinha aqui. Agora, se eu falasse assim, quem é o oposto de 8 sobre 5? Aí, nesse caso, pessoal, seria o menos 8 sobre 5, tá? Galera, oposto é você ter ali aquele mesmo número com o sinal trocado, né? Se você tem ele positivo, aí a gente vai ter ele negativo, certo? Se eu falasse assim, pessoal, quem é o oposto de menos 3 sobre 7? Pessoal, o oposto de menos 3 sobre 7 é o mais 3 sobre 7. Então, não confundir oposto com inverso, tudo bem? Que isso fique muito claro, porque às vezes essa é uma confusão muito que os alunos fazem. Eles acham que oposto e inverso é a mesma coisa. Não, pessoal, o inverso de um número é você trocar o numerador pelo denominador. Aí você vem e fala assim para mim, professor, e o número 5? Quem é o inverso do 5? Bom, galera, vamos lá, ó. Só o número 5, você fala assim para mim, professor, ele não é fracionário. Beleza, mas nós sabemos, né, que todo número, quando não aparece o denominador, ele é o número 1, não é isso? Então, o inverso do 5, galera, é 1 sobre 5, tá? Então, quer dizer que o inverso de um número inteiro, sei lá, qual que é o inverso de 23, né? Pessoal, vejam que 23 é um número inteiro. Se você precisa saber quem é o inverso do 23, tá, pessoal? Basta que então você vir aqui, tá, galera? E fazer o seguinte. Imagine que você tem aqui no denominador do 23 o número 1. Né? Imagine não, porque é o número 1. E aí o inverso desse 23, né, galera? É o 1 sobre o 23, beleza? Então tá aí, pessoal, a maneira como a gente faz inverso de um número. Bom, pessoal, agora que a gente já sabe o que é o inverso de um número fracionário, então nós estamos aptos a entender divisão de frações, certo? Galera, olha, para dividir duas frações, devemos transformar a divisão em uma multiplicação, certinho? Repetindo-se a primeira fração e multiplicando pelo inverso da segunda. Bom, para que você entenda melhor o que eu estou falando, tá, pessoal? Vamos ver aqui o exemplo 19 e ele diz assim pra gente, olha, resolva as seguintes operações. Muito bem, tá, pessoal? Aqui na letra A nós temos o seguinte, olha, 3 sobre 5 dividido por 2 sobre 7, certo? Bom, pessoal, você tem aqui 3 sobre 5 dividido por 2 sobre 7. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Nós vamos repetir a primeira fração, que é o 3 sobre 5, e vamos multiplicar pelo inverso da segunda. Pessoal, a segunda fração não é 2 sobre 7? Então, o inverso disso é 7 sobre 2, beleza? Muito bem, pessoal. Depois que eu transformei a minha divisão em multiplicação, galera, o que eu vou fazer? Eu vou multiplicar seguindo-se aquelas orientações que eu passei nos vídeos anteriores, certo? Você vai verificar se o numerador da primeira pode ser simplificado com o denominador da segunda. Ou, né, o contrário, você pode verificar também, tá, pessoal, se o denominador da primeira pode ser simplificado, tá, com o numerador da segunda. Se for possível, tá, galera, você simplifica. Caso não seja, apenas multiplique. Nesse caso, pessoal, percebam que o 2 e o 3 são primos entre si. Não tem simplificação. 7 e 5 são primos entre si. Então, também não tem como a gente fazer simplificação. E aí, pessoal, então eu vou fazer 3 vezes o 7 vai dar o 21 e o 5 vezes o 2 vai dar o 10. Percebam, tá, pessoal, que eu tenho essa resposta aqui, né? 21 sobre 10, beleza? Muito bem, tá, pessoal? Vamos fazer aqui a nossa letra B. Pessoal, percebam que a nossa letra B, né, ela está colocada assim pra gente, olha, 2 sobre 3, um traço maior, e aqui, pessoal, eu tenho 5 sobre 7. Pessoal, percebam que este traço maior aqui, tá? Ele representa, né, uma fração. E esse carinha aqui, ó, o numerador
é uma fração. E este carinha aqui, pessoal, é o denominador e ele também é uma fração. O que isso significa? Na verdade, então, pessoal, eu estou falando de uma divisão de duas frações, ok? Como é que resolve uma multiplicação, uma divisão de duas frações? Eu repito a primeira fração, certo, galera? E vou multiplicar pelo inverso da segunda. Pessoal, a segunda é essa aqui, certo? Pessoal, quem é o inverso de 5 sobre 7? Pessoal, o inverso de 5 sobre 7, né, é o 7 sobre 5, beleza? Pessoal, feito isso, você vai verificar se esse numerador da primeira fração pode ser simplificado com o denominador da segunda. Pessoal, se for possível simplificar, simplifique. Caso não seja, simplesmente multiplique, tá, galera? E também você pode verificar se o denominador da primeira pode ser simplificado com o numerador da segunda. Caso seja possível, simplifique. Se não for, tá, pessoal? Simplesmente multiplica. Nesse caso, todos os números são primos entre si, né, galera? Não dá para poder simplificar, certo? O que nós vamos fazer aqui, pessoal? Multiplicar. 2 vezes 7 vai dar 14 e o 3 vezes 5 vai dar 15. Bom, galera, também é possível, né, fazer aqui, ó, a divisão de duas frações com o auxílio da calculadora científica. Você digita ali o D barra C para aparecer a fração. Vamos fazer aqui a nossa letra A, certo, pessoal? Eu vou colocar ali 3, setinha para frente, né? Vamos colocar ali o 5. Agora vamos colocar o... Opa, né? Não é o dividido ali, setinha para frente. Vamos colocar o dividido, D barra C, tá, pessoal? Agora vamos colocar ali o 2, setinha para frente. E agora vamos colocar o 7, tá, galera? Percebam que a calculadora já vai dar o resultado pra gente, tá, pessoal? Do 21 sobre 10, certinho? Vamos fazer aqui a nossa letra B. Bom, pessoal, zerando aqui a nossa calculadora, né? Pessoal, vejam agora que eu vou digitar aqui, né, nesse aplicativo da Hipercalc, eu consigo digitar do mesmo jeitinho que eu estou vendo. Olha só o que eu vou fazer. Eu vou digitar aqui, pessoal, o D barra C para aparecer a primeira fração. E percebam aqui, galera, ó, que nesse numerador aqui, ó, tem que ter uma outra fração, não tem? Eu vou digitar o D barra C novamente. Percebam que agora eu coloquei lá, ó, no numerador, tá? Eu coloquei uma fração. E agora, pessoal, eu posso digitar aqui então o 2, setinha para frente, tá, pessoal? Aí eu vou colocar agora o nosso 3, beleza? Setinha para frente, tá, pessoal? Percebam que eu fui lá para frente da fração, vou digitar mais uma vez, aí eu fui lá para o denominador. Percebam que no denominador, pessoal, tem uma outra fração, que é o 5 sobre 7. Vou digitar o D barra C de novo. Aí basta eu digitar aqui agora, pessoal, o 5, certo? Sobre o nosso 7, certinho? E percebam, tá, pessoal, que a nossa calculadora, ela já compreende que aquilo ali tudo que eu acabei de digitar, né, aqui no display da calculadora, desta forma, ela é uma divisão de frações. E aí a calculadora já me dá a resposta, que é o 14 sobre 15, que é justamente o resultado que a gente já tinha encontrado, beleza? Então dá sim pra gente poder fazer, tá, pessoal? Divisão de frações com o auxílio da calculadora científica. Seja, né, pessoal, a divisão apresentada dessa forma aqui, né, com os dois pontinhos, ou toda ela expressa apenas, tá, pessoal, com frações mesmo, tudo bem? Então dá para fazer dessas duas maneiras, certinho? Bom, pessoal, vamos ver aqui então a nossa letra C, né, pessoal, que ficou trocado, né? Na verdade, essa letra aqui que está como B, um segundo B, na verdade é um C, certo? E esse outro C aqui, na verdade, é um D, ok? Bom, pessoal, a nossa letra C, né, a verdadeira letra C, vamos até corrigir aqui, né, pessoal, isso aqui, ó, é o nosso C e aqui é o nosso D. A nossa letra C, pessoal, ela aparece assim, ó, 1 sobre 4, e percebam, pessoal, que eu tenho aqui, ó, um traço maior e depois eu tenho um 2. Galera, o que isso significa? Esse traço maior aqui, tá, pessoal, tá indicando a divisão. Então percebam que eu tenho aqui, ó, uma fração dividido por um número inteiro, tudo bem? Pessoal, lembrando que no denominador desse 2 nós temos o número 1. Agora sim a gente está enxergando as duas frações. Fração no numerador, certo? E aí eu tenho aqui agora uma fração no denominador. Opa, apagou aqui, não era para apagar, tá, pessoal? E agora percebam que eu tenho aqui, ó, uma outra fração no denominador, beleza? Bom, pessoal, é o mesmo raciocínio que nós já fizemos. Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda. O 1 vem para o numerador e o 2 para o denominador. Pessoal, percebam aqui, ó, que esse carinha com esse carinha não dá para simplificar, certo? E este carinha aqui, ó, com este carinha também não dá para simplificar, ok? Então, pessoal, o que eu tenho que fazer aqui, ó, é só multiplicar mesmo. 1 vezes 1 vai dar 1, certo? E o 2 e o 4 vezes o 2 vai dar 8, certo? Se a gente quiser fazer isso aqui com o auxílio da calculadora científica, pessoal, o que a gente pode fazer? D barra C, certo? D barra C novamente para a gente colocar a fração que está lá em cima, né? Então, 1, setinha para frente, vou colocar o 4, setinha para frente. Perceba que a setinha para frente ainda está só naquele numerador, certo, galera? Vou apertar mais uma vez para passar para o denominador. E aí agora, pessoal, eu digito o meu 2. Percebam, tá, pessoal, que vai dar 1/8, certo? Que é a resposta que a gente encontrou aqui, ok? Bom, vamos fazer a nossa letra D.
A nossa letra D, tá, pessoal, está assim, um traço maior, um 3 e o 7 sobre 9, certinho? Bom, pessoal, percebam que este traço maior aqui, ó, ele está indicando, tá, a divisão, certo? De forma, pessoal, que eu tenho aqui, então, na verdade, nesse 3 aqui, tá, galera? O que eu tenho aqui nesse 3? Eu tenho essa situação aqui, ó, que é o 3 dividido para 1, certo? Se eu quiser fazer essa divisão aqui, então, pessoal, olha, eu tenho que colocar assim 3 sobre 1, ok? De forma que eu vou ter assim, então, pessoal, 3 sobre 1 vezes, tudo bem, galera? O 9 vai para o numerador e o 7 para o denominador. Bom, pessoal, percebam, tá? Que aqui, olha, o 3 e o 7 são primos entre si, não tem como simplificar, ok? O 1 e o 9 também são primos entre si, não tem como simplificar, beleza? Então, pessoal, o caminho aqui é a gente multiplicar mesmo. 3 vezes 9 vai dar o 27, certo? E 1 vezes o 7 vai dar 7, ok? Bom, caso você queira conferir na calculadora, você pode simplesmente digitar o D barra C, você pode colocar o 3. Pessoal, esse 3, ele é um número inteiro, tudo bem? Aí nós vamos colocar lá setinha para frente, certo? Já ir para o denominador, D barra C novamente. Aí eu posso colocar aqui o 7, setinha para frente, posso colocar o 9, e percebam, pessoal, que a calculadora vai dar o resultado ali pra gente, ó, de 27 sobre 7. Bom, pessoal, então dá para a gente poder fazer operação com frações, adição, subtração, multiplicação e divisão manualmente, e também tem como a gente fazer ela com a calculadora científica, como a gente vem fazendo aqui com a nossa hipercalc, beleza?